This is the Paz, moment. irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, o problema, queridos, de você estar num sistema, aqui no caso, dentro de um sistema religioso, é porque você fica engessado, você fica condicionado, seria a palavra certa, a seguir aquela cartilha, irmãos, a cartilha daquele sistema. Mas o que acontece com relação à Bíblia? Com relação, irmãos, a isso aqui, ó, a palavra de Deus. É que a Bíblia, a palavra de Deus, queridos, ela nos chama à liberdade. Ela nos chama a se libertar, porque o conhecimento liberta. E o que o sistema não quer é que você tenha conhecimento. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Logo no início, na descoberta do Brasil, irmãos, quando os portugueses, isso é história, vocês podem pesquisar, né? Eles resistiam muito em se construir faculdades, escolas no Brasil. Por quê? Porque isso ia trazer conhecimento para as pessoas iam se libertar, iam deixar de servir a eles, de serem escravas. Por quê? Por causa do conhecimento, irmãos. As pessoas iam aprender, suas mentes iam se abrir, elas iam ter conhecimento, elas iam somar informações dentro delas, e essas informações iam ser capazes o suficiente para tornar essas pessoas livres e andar com seus próprios pés, a produzirem, a terem suas próprias ideias. Mas o sistema não queria isso. Por quê? Porque sabia que se desse o conhecimento, as pessoas iam se libertar. É o que acontece, por exemplo, na parte mais pobre do nosso Brasil, no Nordeste, né, irmãos? Apesar que agora está mudando, né? Agora as coisas tá se evoluindo, né? Graças a Deus pela internet, que tem chegado também, que chega em vários lugares, que inclusive o povo do Nordeste, por causa da internet, tem obtido informações. Mas um tempo atrás, irmãos, quem até mais antigo aí sabe, quando não tinha internet, que tudo era confinado, era limitado só ao ensino local. Você vê, o Nordeste é uma população, pelo menos há um tempo atrás, né, eu digo coisa de 15, 20 anos atrás para trás, que não tinha muito investimento, ou seja, as pessoas eram cativas do sistema, irmãos. Então elas comiam na mão do sistema. Hoje, graças a Deus, por causa da internet, elas estão buscando, tendo conhecimento e estão se libertando. Entende, queridos? Mas é o que acontece quando você está em um sistema, isso seja lá qual for, mas no caso aqui, em se tratando do sistema religioso. Por quê? Porque quando você está dentro de um sistema, você faz parte de uma organização religiosa, você tem que seguir aquela cartilha. E muitas das vezes, irmãos, eles não querem que você tenha o conhecimento da palavra do Senhor, porque quando você começar a ler e descobrir e ver que certas coisas que está escrito aqui que não bate com o que eles ensinam, como por exemplo, eu sempre trago aqui no canal e eu falo sobre isso, porque é uma prisão clássica, o dízimo que eles pregam hoje adaptado. Irmãos, eu tenho vídeos aqui no canal que eu desafiei líderes religiosos a me mostrar na Bíblia em que momento está na palavra de Deus onde o dízimo, ele houve a transição do alimento, que foi quando Deus instituiu o dízimo. O propósito era para alimentar órfãos, viúvas e estrangeiros, e os levitas que ministravam no templo, porque os levitas, por sua vez, não tiveram parte na herança, na divisão de terras de Israel. Entende, queridos? Então, por obrigação, as outras 11 tribos tinham que alimentar os levitas, que ministravam no templo, quando existia sim o templo, o primeiro e o segundo, construído pelos judeus. Isso é histórico, irmãos. Isso é histórico. Então, assim, o dízimo tinha esse propósito, essa finalidade de alimentar. E já existia dinheiro, irmãos. Só que hoje eles adaptaram para quê? Para dinheiro. E aí eu fiz um desafio, tem esse vídeo aqui no canal, você pode procurar, onde eles me provam que houve essa transição, que aí, irmãos, eu fecharia o canal. E até hoje nenhum deles conseguiu provar, irmãos. Teve muita discussão, vocês podem ver lá nos debates, mas ninguém conseguiu provar. Por quê? Porque o que se prega hoje desse dízimo adaptado em dinheiro é uma mentira, irmãos. É aquilo, eles querem pedir dinheiro, querem gerarem, né, recursos financeiros, querem arrecadar recurso financeiro. Irmãos,
Pede ajuda, seja sincero, seja honesto com as pessoas. Olha, contribua aqui, nos ajude, né? Ou faça aqui uma oferta, porque oferta, a ideia de oferta é o quê? É voluntária, como a própria palavra de Deus fala aqui. Cada um contribua segundo o seu coração. Então seja honesto, peça assim, agora não minta, não invente dizer que tem que dar o dízimo, porque na Bíblia está escrito que era obrigatório, e se não der vai ser amaldiçoado. Irmãos, isso é uma covardia, desonestidade, é mentira, porque nem a própria Bíblia ela apoia isso, nem no Antigo e nem muito menos no Novo Testamento, que nem no Novo Testamento os discípulos pediram o dízimo nem de alimento, ou seja, literalmente o dízimo, irmãos, ele deixou de existir no ministério a partir do ministério dos apóstolos, entende, queridos? E o que é muito comum hoje no sistema religioso, não só essa, como tantas outras heresias, mas eu estou dando um exemplo dessa que é clássica, que é praticamente ensinada aí em todo o sistema religioso, entende, queridos? Mas aquilo, quando você lê na Bíblia, você vê que a Bíblia, quando fala a respeito de dízimo, fala de alimentos, fala que era a cada 3 anos, né? Porque como era alimento, dependia do sol, da chuva para crescer, se desenvolver. Então era a cada 3 anos, né, irmãos? E tinha essa finalidade de alimentar órfãos, viúvas, estrangeiros e os levitas, que era uma das 12 tribos, né, dos filhos de Jacó, que foi separado para ministrar no templo, e que não tem nada a ver com o que se ensina hoje. Mas quando você lê na Bíblia, você vê que é totalmente diferente. E é isso que eles não querem que as pessoas descubram, sabe, irmãos? Que as pessoas tenham realmente esse conhecimento. Por quê? Porque senão vai enfraquecer, irmãos, esse objetivo que eles têm de, através dessa mentira, enganando, ocultando essas verdades, essas informações das pessoas, eles vão perder com isso, irmãos. Entende, queridos? Então esse é o problema quando você está dentro do sistema. Então, irmãos, não tem jeito. Se você quer se libertar, você quer ter realmente o conhecimento da vontade de Deus, é o que eu sempre falo, irmãos. Você por si só tem que começar a vir para a Bíblia, não depender do sistema, irmãos, não depender de líderes religiosos, né, que muitos se auto-intitulam boca de Deus, ou seja, jargões, ideias, conceitos que eles criam no sistema para tornar as pessoas cativas. Sabe essas ideias que tornam as pessoas cativas? Ah, ele é a boca de Deus, então as pessoas aprendendo que ele é a boca de Deus, ela acha que só vai ouvir Deus falar através do líder que está ali, o líder religioso, a exemplo do que acontecia no passado, quando Deus sim falava só através dos profetas e sacerdotes. Hoje eles querem imitar, ou seja, tudo deles é na antiga aliança, eles rejeitam a nova aliança, onde a Bíblia diz que sacerdotes somos todos nós que cremos em Jesus. Todos nós, tanto eu e você, hoje somos sacerdotes, e não uma pessoa específica ali do sistema religioso. Então até isso, irmãos, eles procuram, sabe, incutir na mente das pessoas. Mas você só se liberta de todas essas amarras, de todos esses conceitos mentirosos e que não tem mais base bíblica quando nós vamos para a Bíblia, irmãos. Entende, queridos? Vamos para a Bíblia. Então, queridos, tem um hábito de ir para a palavra de Deus, de ler a Bíblia, porque lendo a palavra de Deus, entendendo, você tem que ler e entender. E aí, irmãos, inevitavelmente o conhecimento vai se abrir para você, vai aflorar na sua mente, vai despertar em você. E sabe o que vai acontecer se de repente você é associado a um sistema do segmento religioso? Você vai questionar. E aí é onde a ficha vai cair, porque se você questionar, o mínimo que vai acontecer com você, ele vai pedir para que você se retire, siga seu caminho. Aí a ficha vai cair, você vai ver que uma coisa é o sistema e outra coisa é a Bíblia. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou ficar com a palavra de Deus, com aquilo que realmente está revelado na palavra de Deus, a verdade aqui de Deus revelada na palavra dele, ou continuar presa, cativa no sistema religioso. Mas o que a maioria das pessoas elas fazem, pessoas que querem realmente servir ao Senhor, é andar na verdade. Então elas ficam com a palavra de Deus, como foi o meu caso. Eu hoje frequento somente a Bíblia, só a palavra de Deus. É nela que eu tenho conhecimento da vontade de Deus para minha vida. Entende, irmãos? Do que Deus quer, das coisas que Ele fez. Hoje eu vejo que muitas coisas que é ensinada no sistema religioso, eles comercializam, né, os fatos históricos aqui relatados na Bíblia,
Exemplo, vou dar um exemplo. Tem instituição religiosa aí que prega que você tem que dar o sacrifício, fazer o sacrifício. Sacrifica o teu Isaac. Meu Deus, o que tem a ver você dar dinheiro representando aquilo que Abraão fez quando sacrificou Isaac? Um ato histórico da onde Deus tirou ali a descendência do que seria hoje o povo de Israel. Não tem nada a ver, irmãos, com você dar dinheiro em forma de sacrifício. Não tem base nenhuma bíblica para isso. Os discípulos não pediram isso, os discípulos não ensinaram isso, nenhum dos profetas depois do próprio Abraão ensinou isso. Então você vê que é uma adaptação. Tudo eles procuram adaptar para quê? Para ganhar dinheiro, irmãos, para terem vantagem, para terem lucro em cima daquilo que está na palavra do Senhor. Entende, queridos? Isso é uma desonestidade, uma covardia. Mas só continua enganado realmente quem não lê a palavra do Senhor. Porque a partir do momento que você lê, então você não fica mais refém, irmãos, desse sistema. E também, irmãos, não se deixa mais ser ameaçado. Se você não der o dízimo do teu dinheiro, dia 30 você vai ser amaldiçoado. Se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Se você sair daqui de dentro, você vai sair da cobertura. Que cobertura? Quem nos cobre é Deus, irmãos. Não uma instituição, uma placa de denominação religiosa. Entende, queridos? E a gente só se liberta desses conceitos quando a gente vai para a Bíblia, irmãos. É por isso que o sistema religioso, desde a sua fundação, quando Constantino institucionalizou a fé, a igreja, irmãos, eles usam desses jargões, desses conceitos, que se a pessoa agora não estiver ali dentro do quadrado, da estrutura do templo de pedra, irmãos, ela está fora do reino de Deus. Ou seja, irmãos, e a gente quando vai para a Bíblia a gente vê que a gente não pode sair, irmãos, é de Jesus, é da fé em Cristo Jesus. E que, diga-se de passagem, no tempo dos apóstolos, as pessoas quando eram agregadas não eram uma instituição religiosa, mas elas eram agregadas ao Senhor, como diz a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, irmãos, fiquemos com a Bíblia, fiquemos com a palavra, tenha o hábito de consultar a Bíblia, porque assim você vai estar bebendo da fonte direta de Deus, que é a palavra dele. E aí você de fato, de verdade, vai ter um relacionamento, vai ter uma experiência verdadeira com Deus, quando você se deixar ser guiado, não por um líder religioso ou um sistema, mas pela Bíblia, tão somente pela palavra de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe com essa direção, com essa orientação. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like. Que o Senhor abençoe a tua vida, te dê entendimento para a tua libertação e para a glória do nome dele. Em nome de Jesus.